O entreguista. Flávio, o entreguista, quer entregar o Brasil nas mãos de Donald Trump e, para isso, argumenta que o Brasil não tem forças para resistir à ameaça americana. Vejam. Questão que está preocupando os empresários brasileiros, o setor produtivo brasileiro. A Embraer está com suas exportações ameaçadas para os Estados Unidos, o pessoal da área de suco de laranja, o pessoal da área de aço. É uma situação que está criando desespero em vários setores da economia. E o Trump está condicionando a uma interferência no poder judiciário brasileiro, ou seja, colocando essa taxação de 50% condicionada a justamente uma mudança, inclusive na condução do julgamento no Supremo Tribunal Federal. E aí eu lhe pergunto, o país inteiro, o setor produtivo brasileiro, o setor exportador brasileiro vai ficar condicionado a isso? O senhor avalia que é correto esse tipo de interferência na soberania do país? Olha, o Camarote, eu acho que muitas pessoas, né, que tinham a capacidade de evitar que chegasse nesse ponto a situação aqui no Brasil, fizeram piadinha disso tudo ao longo do tempo. Fizeram piadinha do trabalho do Eduardo Bolsonaro lá atrás. Vocês se lembram, vocês me publicaram, repercutiram isso aqui. Havia uma piadinha dentro do Supremo Tribunal Federal de quem teria o passaporte apreendido primeiro. O próprio ministro Alexandre de Moraes usou uma metáfora... Foi visto com gravidade. Tamanha que ele está sendo investigado por causa do Eduardo Bolsonaro. Lógico, mas é a caça às bruxas, isso o Trump tem razão. O próprio Alexandre de Moraes, o que ele falou? Eu só vou acreditar quando o porta-aviões americano chegar aqui no Lago Paranoá, em Brasília. O porta-avião americano chegou no Lago Paranoá, em Brasília, para a infelicidade de todos nós. Que o Brasil, no fim das contas, não vai ter condições de negociar. É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí o senhor está justificando. Estou justificando, mas a realidade tem que ficar na realidade, do jeito que ela é. A interferência de um outro país num poder aqui do país com retaliação. Eu estou encarando a realidade, Camarote. A realidade hoje é a seguinte: o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa e que ele não tem preocupação de sanções por parte do Brasil, porque não vai afetar o país dele. Essa é a minha preocupação. Hoje nós estamos vivendo o dia do luto. Mais uma vez, a gente está aqui angustiado, sofrendo, preocupado, tomamos um remédio muito forte, que era contra a nossa vontade, mas daqui a algum tempo esse efeito vai passar e a gente consegue resolver, antes pelo menos de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem voz lá para aprovar, ela não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal, então não é, o Júlio, foi a nossa pergunta inicial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem, então a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores é de ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no Poder Judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Ô, Júlio, eu vou tentar ser mais claro. Você sabe o que é um contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele que você, quando vai comprar uma linha de telefone celular, você assina lá com a operadora. Você pode discutir alguma cláusula daquela que está ali? Não pode. Ou você adere àquele contrato, ou você assina, ou você não assina, você vai buscar, né? Ou vai falar no orelhão. Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos, olha a insanidade do que esse cara está falando. Parece mas que ele quer tocar fogo no brasileira Brasil não é um contrato de adesão, mas eu tô senador. falando, Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é. E é isso que a gente está enfrentando hoje. Se nós não resolvemos aqui internamente esse problema, as sanções virão. E quanto mais demorarmos a resolver, mais tempo elas durarão. Ou então elas serão aumentadas. Estava dando o exemplo de um país mais fraco, que estava em guerra com os Estados Unidos, que era o Japão, quando eu falei das 2 bombas atômicas, em que não adiantou nada você não se render antes, tá? E que é isso que vai acontecer no final das contas com o Brasil. E não falo mais uma vez, não falo isso com felicidade, com orgulho, não. Senador, só que a gente não pode estar vendo um canhão apontado pro seu peito e você correr para cima do canhão de peito aberto. Isso é burrice. parece que o senhor está defendendo a bomba atômica no Brasil. Não tô. Por que o seu pai, na eleição lá do Biden, ele falou que quando acaba a saliva, tem a pólvora? Foi quase uma declaração de guerra. O que mudou no poderio? Ele não tinha medo? Não existia esse temor? Aliás, falar em declaração dos seus pais, os senhores acusam Lula de anti-americanismo, a esquerda de anti-americanismo. Eu vou ler algumas declarações do seu pai enquanto deputado. Ele dizia o seguinte: ele foi numa viagem à Amazônia e disse assim: chegou a meu conhecimento que um capitão norte-americano que faz parte do 8º Grupamento das Forças Especiais dos Estados Unidos, de nome Robert Cody, está na Amazônia porque claramente há interesse norte-americano
norte-americano em internacionalizar a Amazônia. Depois ele diz que nessa viagem a preocupação demonstrada foi com a cobiça internacional, principalmente dos Estados Unidos. Um discurso anti-americano. E depois o Bolsonaro também em discurso, isso não é entrevista, roda de conversa, não. Isso é no plenário da Câmara, está nos anais da Câmara. Então ele diz assim: quanto mais tempo ficamos sem saber o que temos dentro da Amazônia, melhor será para os países do primeiro mundo, em especial os Estados Unidos. Então ele acusa os Estados Unidos de tentar roubar a Amazônia do Brasil, vê os Estados Unidos como inimigo. Então por que houve essa mudança de um país ameaçador para um país no qual nós devemos baixar a cabeça e cumprir o que Trump quer? O que sabe em que contexto isso aconteceu? O contexto, ele foi convidado para uma viagem para a Amazônia e chegou na Câmara e denunciou essa infiltração de um oficial americano, um discurso anti-americano, que vocês acusam Lula de fazer. Não, você está distorcendo as coisas. Desculpa, Otávio. Senador, eu queria voltar ao tema específico. Sim. O senhor estava falando da anistia, aprovação do projeto da anistia, e aí que teria uma reversão das tarifas do Trump. O senhor está sugerindo exatamente uma troca? Seria isso, trocar a taxação pela anistia, pelo Congresso Nacional? Mas o senhor acha isso pertinente? Não, mais uma vez, é a realidade. Ele começa a carta dele falando da perseguição, da caça às bruxas ao Bolsonaro, aos seus aliados, à sua família, o que é um fato. Eu quero fazer a pergunta para quem está nos assistindo. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro está respondendo a um julgamento isento, sendo julgado por Alexandre de Moraes depois de tudo que ele fez, sendo julgado por Flávio Dino ou pelo próprio Zanin? Então, assim, esse é um julgamento injusto. Se o Bolsonaro tivesse com 3% nas pesquisas, não tinha ninguém falando de Bolsonaro. Agora, como ele está liderando essa preocupação toda, eu só quero aqui aproveitar o espaço para falar que não tem que ter medo de Bolsonaro, respeitá-lo e respeitar o eleitor de escolha que ele quiser para comandar o nosso Brasil. É justamente um setor importante de quem votou no ex-presidente Jair Bolsonaro, poderia citar o agronegócio, o setor produtivo. São esses setores que estão sendo atingidos com essa taxação brutal, desproporcional e tem, como o senhor mesmo admite, um viés político, não tem uma lógica econômica por trás dessa taxação. Como é que o senhor responde para esses segmentos que apoiaram maciçamente a eleição em 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro e a tentativa de reeleição em 2022? Ele esperava que os Estados Unidos fossem invadir o Brasil, como já fez com países da América Central e com a Venezuela. Mas ele subestimou a inteligência do Lula. Com esse bolsonarinho, o nosso país viraria quintal americano. Mas com Lula, estamos voltando a ser uma grande economia mundial, queda do desemprego, aumento da produção e do comércio internacional e redução das desigualdades sociais. Viva Lula!